Então a inovação de hoje vai virar o core business do amanhã. Tinha hora que eu estava pronto demais, tinha hora que eu estava pronto de menos. E aí você aprende que você tem que ser ágil. Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Lotuvo do Antenas BI, como é que tá? Tudo certo? Muito legal, muito feliz de estar aqui hoje. A gente está com uma pessoa muito especial. Na verdade, hoje a gente está comemorando duas coisas muito importantes. Uma pessoa muito especial que eu conheço da minha infância e é uma grande referência como profissional para mim. E a gente está num estúdio novo. E me pediram, quando a gente fechou esse estúdio novo, que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, falaram assim, escolhe uma pessoa muito especial para vir inaugurar esse estúdio novo. Na hora veio na cabeça a pessoa que talvez seja um dos principais nomes do mobile aqui no Brasil, na América Latina. Grande amigo meu, João Carvalho, do meu lado. Valeu. Obrigado, que honra, hein? Cobaia do estúdio novo, é isso? Não, pelo contrário, cara, do estúdio lindo, maravilhoso, como Lindo assim? Mesmo, tá demais. Obrigado pelo convite, obrigado pela simpática introdução. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que é correria. João hoje, para quem não sabe, é CEO e sócio da Hands. A Hands é uma das maiores empresas de mobile marketing, mobile insights. Conta pra gente rapidamente o que é a Hands, para não errar aqui na hora de explicar, por favor. A Hands é hoje uma empresa especializada, né? Você fez a introdução correta, né? Fomos especialistas em mobile durante muito tempo, acho que mobile ainda é algo muito visceral da Hands, mas acho que com o passar do tempo algumas tecnologias elas começam a se horizontalizar e passam a ser a própria internet, né? Acho que isso aconteceu lá atrás com o mobile, aconteceu com o social, e eu acho que acontece agora com AI, provavelmente a gente vai entrar nessa pauta também. Então quando o tema chega, eu acho que você tem que ser especialista para aterrissar o tema. Depois o tema vira igual dirigir, sabe? Você vai querer aprender a dirigir, na época do carro manual, você precisa focar muito em saber trocar marcha, depois isso é fluido. Eu acho que mobile aconteceu isso e eu acho que vai acontecer com AI também. Então sim, mobile é uma parte importante da essência da Hands, da história da Hands, mas hoje a gente se pauta muito em ser uma empresa que utiliza o poder de dados para ajudar marcas a entender melhor o seu próprio consumidor e criar audiências e criar estratégias de segmentação de mídia, de ativação de mídia e de mensuração de resultado baseado em dados. Então somos uma EdTech focada em dados para ajudar as marcas nas estratégias de mídia. Então falamos muito com agências de publicidade e marcas diretamente para fazer esse papel, né, ajudando a intermediar esse meio de campo. EdTech, para quem não sabe, tecnologia para publicidade. Advertising Technologies, né? Advertising Technology. É incrível, porque eu trabalhei muito tempo em agência, né? E realmente, agora pensando, quando se falava em agência, sei lá, 2000, agência de propaganda, né? Na época ainda separava entre agência de propaganda, ATL e BTL, lembra? Eu fui BTL já. Você foi BTL, é verdade. Fui BTL da DM9, na época que o BTL era tudo junto, né? Era Activation, né? Que era promo, eventos, internet, era tudo junto. Cada atividade era tão pequena sozinha que você tinha que juntar tudo para ser uma área. Então o departamento de BTL da DM9 lá em 2000 alguma coisa, ele era o departamento que olhava ponto de venda, embalagem, olhava evento, festa, fazia lá o planeta Terra, aquelas coisas lá de trás, e também cuidava um pouquinho ali do que era a internet começando. É muito legal, porque assim, a gente já passou de uma certa idade onde isso que você está dizendo parece óbvio, né? Eu vou fazer uma introdução super rápida sobre isso, porque agora mexeu com uma coisa até pessoal minha, assim, que depois eu entrei na DM9 quando você saiu. É verdade. Você saiu e eu entrei como planejamento de ATL. Sim. Tanto que a gente conversou uma vez, rapidamente aqui, quebrando um pouco o protocolo, mas é isso. Eu lembro que a gente conversou uma vez, não sei se você vai lembrar disso. Você falou assim, eu lembro que eu falei, eu sou planejamento. Daí você falou, não, eu sou execução. Alguma coisa assim. Tinha. É como engraçado como nessa época ainda, não sei para quem que tá assistindo a gente aqui, tiver talvez, vou chutar aqui, menos de 30, 35, como o mundo naquela época, ou pelo menos as agências, me corrija se eu estiver errado, separava muito essa coisa, não, isso aqui não é ativação. Não, isso aqui é estratégia. É uma coisa meio que hoje em dia não faz muito sentido. Mas é o que eu falei do mobile, eu acho que acontece com tudo. Toda vez que chega uma coisa nova, se você não para e dá atenção para ela, você não aterriza ela. Eu acho que assim, o papel até de hoje, quem lida com inovação nas empresas, é um pouco isso, né? O que é a inovação de hoje, se ficar sendo só inovação, é porque ela não se concretizou. Então a inovação de hoje vai virar o core business do amanhã. Então, eu acho que é uma linha contínua, né? Eu acho que é a mesma coisa com AI. Hoje em dia tem que ter a pessoa especialista, tal, não sei o que lá. Cara, em algum momento, se a empresa inteira não absorver isso não virar algo visceral, né? Algo estrutural dentro de uma empresa, vai continuar sendo uma coisinha lá na ponta, né? Então, eu acho que sempre acontece. E a agência de publicidade aconteceu isso muito, né?
evento, tal, não sei o que, ativação. Hoje um criativo de uma agência, ele pensa num briefing, na verdade ele nem se separa mais, né? Ele já está pensando uma coisa que vai misturar um evento com uma ativação de PDV, com uma ativação de internet, com alguma coisa, já pensando em dados, né? Hoje, a gente está indo para Cannes agora, né? Daqui 2 semanas. Eu acho que um dos temas que eu estou mais interessado lá em saber, até porque agora ChatGPT entrando, né, como uma plataforma de mídia, é como que os criativos hoje já começam a criar pensando em dado. Porque se você volta no passado, o criativo sempre foi uma coisa muito mais artística, muito mais de uma inspiração de coisas, né, experiências pessoais, né? Sempre foi muito mais para esse lado. E hoje não, você já começa a fazer isso realmente pautado em dados. Então, se você pensar que você começou a trazer dado para um artista, eu acho que você mostra como essas coisas vão permeando outras áreas, né? Não, é incrível. Esse é um assunto que mexe comigo até pessoalmente, profissionalmente também, óbvio. A gente é uma empresa também de data, mas não é somente produtor de dado, né? Acho que é isso. A gente, sei lá, como Antenas, a gente esteja aí numa convergência entre arte e ciência, né? Perfeito. Tem que ter um pouco da arte para esse olhar questionador, esse olhar, se é que isso é arte, né? Mas vamos dar um nome de arte, para esse olhar questionador, que pensa no status quo e tenta interpretar o dado, né? Até na minha própria fala, não consigo separar uma coisa da outra já. E ao mesmo tempo tem que ter o dado do lado ali para poder também suportar algo, para não parecer só, no nosso caso, o insight, que a gente não faz campanha, não faz ativação, a gente não faz nada criativo, mas a gente tem uma maneira de olhar para os dados que a gente produz de uma forma interpretativa. Sim. Que talvez seja isso, né? Você está dizendo, me corrija se eu estiver errado, você está dizendo isso, um profissional de agência hoje, e é onde você entra como suporte, como hands, ele já cria soluções para as marcas que conectam suas soluções, é isso, né? Ele já pensa, olha, putz, a gente tem tal possibilidade de conectar aquilo, então vamos fazer tal coisa. É mais ou menos por aí ou não? Pensa o seguinte, há um tempo atrás, as marcas pensavam muito no seu cliente pensando em sociodemografia. E a sociodemografia é uma inferência, né? Então você acha que o consumidor... Então você tem um produto, você vende água, um boné. Uhum. Aí você fala assim, tá, eu preciso entender quem que é o meu potencial cliente, porque eu preciso achar esse cliente numa plataforma de mídia, ou enfim, em algum canal de ponto de contato. E aí você precisa ter um match, né? Como que eu vou entender quem compra boné para depois ver onde está quem compra boné? E durante muito tempo isso foi pautado em sociodemografia. Uhum. Qual é a idade, qual é o gênero e tal. Só que aí depois, na hora que você chega nos canais de mídia, não são todos os canais de mídia que são dados declarados, que a pessoa está logada lá e tem um cadastro. Então você não sabe se quem está olhando para um outdoor é literalmente homem, mulher, qual é a idade. Você não sabe se quem está lá acessando ali uma plataforma digital, dependendo de qual for, se é homem ou mulher, qual é a idade, qual é a classe social. Então assim, você vai numa inferência aqui para jogar para outro lado, para gerar uma inferência lá, aí será que faz sentido? E aí a provocação, quando a gente começa a olhar para dados, consumer insights e outros insights, dependendo da sua marca, é importante saber se no final é homem ou mulher, qual é a idade, ou se ele compra o seu produto, se ele vive o lifestyle do seu produto, se ele é a persona do seu produto, tanto faz a sociodemografia. Então, hoje a gente começa a olhar para isso, e aí entra um pouco o papel da Hands, é o seguinte, tá, quem compra boné? Cara, quem compra boné tem algumas características específicas, a não ser que seja, vamos separar a parte estética, mas, pô, a pessoa tá no sol, é uma pessoa que vive mais outdoor, que vai pra praia, então você entra um quê de geolocalização, você começa a entender qual é o lifestyle da pessoa. Então, hoje o que eu acho que acontece você começa a olhar agrupamentos de pessoas muito mais baseado em comportamentos que são próximos do que é o consumo do seu produto, do que baseado em sociodemografia. E aí eu acho que vai até dar pauta para muita coisa que a gente vai falar, mas eu acho que inverte um pouquinho a lógica, e aí é onde a gente gosta de trabalhar muito, ajudar a marca. A nossa parte de Consumer Insights é isso. Me fala qual é o seu produto. Vamos tentar entender qual é o comportamento padrão do cliente do seu produto, porque daí fica muito mais fácil você encontrar ele por canais digitais do que partir de uma sociodemografia. Brilhante. Antes de a gente acelerar esse caminho, a gente vai com certeza, já pipocaram aqui várias perguntas sobre isso. Vamos falar um pouco do João. Vamos falar do Johnny, desculpa. Vamos falar do João, tu pode super falar rápido, acho que assim, vamos lá. Tem muita gente que assiste a gente aqui, e tanto pelo YouTube quanto no Instagram, cada vez mais. Também está estudando hoje ainda, ou então está começando a sua carreira na área de marketing, de agência, de propaganda, de pesquisa, etc. E o que eu costumo dizer é que eu tenho a grande sorte de conhecer gente como você para poder colocar disponível para essas pessoas qual que é o caminho, né? Muita gente tá olhando você aqui hoje e fala assim, cara, como é que eu viro o João daqui a 10, 15 anos, né? Ou então daqui a 5, 10 anos.
Claro, cada um tem a sua história, mas conta pra gente super rapidamente quem que é o Johnny, como que ele chegou onde ele chegou, o que foram, digamos, habilidades que você percebeu como sendo, vamos dizer, principais ou importantes, ou foi aprendendo ao longo do caminho, que dá pra dividir com a gente aqui de uma forma super breve, sucinta, do jeito que você quiser fazer. Cara, tem uma frase que falam que é do Pelé, e já falaram que não era dele e tal, mas enfim, que sorte é oportunidade com preparo. E eu acho que na vida eu tive sorte, porque tive oportunidades, e o preparo, às vezes, muitas vezes, não é você estar preparado antes, é você se preparar na hora, na véspera. Uhum. Eu acho que comecei a empreender muito cedo, foi em 2007, então eu tava com 24 anos. Do momento que a gente começou a empreender, eu com meus sócios na época, lá com o Léo, com a Flávia e com o Percop, até a gente receber um investimento que na época foi muito alto, porque não existia ainda um ecossistema, né, de startups, demorou 2 anos. Muito rápido para a época, tá? Pensa que em 2007 não existia a palavra Venture Capital no Brasil, não existia Angel Investor, não tinha nada. Uhum. E uma empresa lá do Sul, o Grupo RBS, investiu na Hands ali um valor super alto, na época, acho que não tem problema falar, 50 milhões de reais, numa empresa que tinham 7 pessoas, 8 pessoas, para começar ali uma trajetória interessante. E assim, nos pegou no contrapé, a gente não estava preparado para isso, mas enfim, a gente correu atrás. Então eu acho que assim, o que pautou muito a minha trajetória foi isso, assim, acho que você vai falando para o mercado, a gente sempre fez muito barulho, né, isso que você faz podcast, faz evento, e aí você começa a ficar em evidência, as oportunidades surgem, não necessariamente as oportunidades vêm como você preferiria que fosse, e você tem que correr para se adaptar. Eu acho que o principal ponto que eu traria para quem está começando hoje é, cara, se exponha, né? Nada acontece você ficar dentro de casa. Hoje o se expor acontece talvez até dentro de casa, você fazendo isso digitalmente, mas seja qual for o seu caminho, se exponha que as oportunidades surgem. Não tente abraçar tudo, porque vai vir muita coisa que eventualmente vai te tirar do foco. Quando você vê uma oportunidade passando e você fala, cara, tem a ver comigo, tem a ver com a minha essência, tem a ver com o que eu acredito, mas eventualmente não está formatada como eu quero, corre para se formatar. Eu acho que é a melhor forma de fazer isso. Porque já aconteceu comigo, já apareceu oportunidade que eventualmente estava mais formatada, mas não era próximo do que eu acreditava, e aí já fiz as duas coisas, já abracei, não abracei, e também o inverso. Então acho que é mais fácil você abraçar uma oportunidade que tem a ver com o que você acredita, que vai ser fluido para você, e você se adapta na forma, do que às vezes uma que parece pronta, mas você está se prendendo em algo que não tem a ver com o seu estilo de vida, com o seu estilo profissional e com o que você acredita. Primeiro eu não sabia que era 2007, não sabia que era o ano de 2007 foi o ano de fundação. Já de investimento já, né? 2007 a gente fundou a empresa, 2008 para 2009 que a gente recebeu investimento. Então assim, quando a gente agora startup, enfim, venture capital e etc, são temas mais do que quentes. Naquela época ainda vocês foram talvez um dos primeiros ali do Brasil, enfim, isso a gente está falando de quase não, 20 anos atrás, caramba. E isso saindo, dando a cara. E tu tocou no outro tema, rapidamente eu te cortei, mas é que eu também não quero perder isso. Também você falou muito de se adaptar, né? É isso. Que é o que você diz sobre ter também habilidades, etc. E eu costumo dizer, eu concordo muito com o que você diz, assim, acho que eu vejo muita gente falando, mas eu sou muito bom nisso. Eu falo, legal, mas cara, você consegue se adaptar para ser isso mais um pouquinho mais para cá? Putz, é difícil para mim. Falo, não, mas esse é o que você tá dizendo é isso. Às vezes, acho que não sei qual biólogo falou sobre isso, mas então eu vou falar que fui eu. Então, já que ninguém não vai lembrar de quem é o Aspas. As aspas que ninguém conhece são as melhores, você se apropria. Vai falar que é minha. Não é minha, mas vou dizer que é isso, né? Quem vence não é o mais forte, né? É o que melhor se adapta, né? Então, enfim, o que você tá dizendo é isso. Você tava lá no momento onde... e ao mesmo tempo você se adaptou muito. E um terceiro ponto, não sei se eu posso dizer isso, vocês atacaram o mobile de uma maneira, o celular, né? Que, cara, era uma loucura pra época, ou não? Era uma loucura total. Pra você ter uma noção, acho que para quem é mais jovem, quem não se lembra, a gente na época criou um blog e tinha um post no blog que ele dizia o seguinte: rumores dizem que Apple vai lançar o iPod telefone. Assim, essa era a época que a gente fazia mobile, onde rumores diziam, não é nem que não existia o iPhone, era rumores. E todo mundo achava que ia se chamar iPod telefone, não existia nem a nomenclatura iPhone. Era a época do Nokia, era a época do BlackBerry e tal. Startup. E eu acho que assim, mas tem vantagens e desvantagens, tá? Outro dia eu peguei uma coisa só pra você entender o quanto, às vezes, você errar o time antes da hora também é ruim. Eu vou fazer esse teste com você. Eu vou te pegar uma apresentação, vou pegar 5 apresentações da Hands nessa história que a gente tem, desde a época da Ponto Mob e tal. E eu vou te mandar. E eu vou te falar o seguinte, me fala de que ano que é. Eu tenho uma apresentação comercial de coisa que a gente vendia, que a gente comercializava na Ponto Mob em 2010, que se eu
só mudar a estética, não mudar a essência, não mudar o conteúdo, não mudar a proposta de valor, eu tenho certeza que a gente vende hoje num cliente hoje em dia. E aí você vai falar, isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Porque se tá tão atual nos dias de hoje, talvez estivesse muito à frente do tempo da época. E eu acho que quando a gente se envolve com temas, né, e hoje, né, com tudo que tem é muito fácil, às vezes a gente quer estar tão à frente do tempo que a gente precisa entender que as empresas também têm a sua velocidade de absorver isso no mainstream. Porque senão você vira, é o que a gente fala, o artista, né? O artista, ele tá lá fazendo uma coisa que é tão arte que você não consegue descer. E uma empresa, para crescer, você precisa descer um pouco no mainstream. Porque senão você fica aquela empresa que é referência, que a gente brincava muitas vezes, né? Eu lembro direitinho uma reunião de conselho, a gente falando, cara, eu não aguento mais chegar numa reunião, o cara falar que eu sou a cereja do bolo. Eu falei, caramba, antes eu gostava, nossa, eu sou a cereja do bolo, eu sou o toque especial da campanha. Não, cara, eu quero ser o bolo. Tá na hora de a gente virar bolo, porque cereja de bolo é isso, é legal, é incrível, é inovação, vai, escreve em prêmio, vai daqui, vai dali, mas tá bom, tá, mas... Volume. E o volume, né? E o arroz com feijão? Então, tentar... Só que você também não pode ficar só no arroz com feijão. Então, acho que as empresas têm que fazer isso, né? Como que você consegue... E aí entra aquela esteira de inovação de produto, né? Você lança um produto que ele vai virar cereja de bolo, aí daqui a pouco ele vira bolo, aí você já começa a lançar outra cereja e por aí vai. Então, foram 20 anos disso. Não à toa, estamos há 20 anos no mercado se mantendo atual. Porque senão você ou tinha sumido do mapa ou estava lá. Então, acho que é um pouquinho disso, tá? Nossa, parabéns, incrível. Eu quero ver essa apresentação depois. Vamos bater uma do lado da outra. E eu tenho certeza que eu vou errar. Absoluta. Vamos fazer, se der tempo aqui, a gente vai e você ainda bota lá. Não vim preparado pra isso, devia ter trazido. Se eu acertar, eu ganho o boné? Você vai ganhar o boné de qualquer jeito. Mas só no final, se você me tratar bem aqui. Se você fizer pergunta difícil, eu levo o boné de volta. A água é cara. Não, é muito legal, porque assim, a gente tá falando de celular, né? A gente tá falando, claro, entre outras coisas, mas a gente tá falando de, inicialmente, eu vou tentar reduzir isso aqui, se eu cometer um erro, por favor, você me corrija, tá? Mas o que você tá dizendo você apostou na ferramenta celular muito antes que muita gente. E aí voltar, desculpa, eu acabei não completando. Como que aconteceu, tá? Eu acho que isso é interessante. A gente, na época... Era numa casinha, pra quem é aqui de São Paulo, ali na Rua Mauri, na frente do Mercearia São Roque, uma casinha pequenininha, super gostosa e tal. Eram, sei lá, 10 pessoas trabalhando. E aí começou a tocar o telefone e um cara, né? Enfim, começaram a nos procurar. Um cara dizendo que estava fazendo um estudo de mercado, eu nem lembro direito. Perguntando muito sobre a gente. O que vocês fazem, como é? E aí ele queria entender, aí cada hora ele falava uma coisa, deu a entender que era uma empresa de pesquisa e tal. E aí começou a perguntar muita coisa, uma hora a gente falou, cara, vamos lá, né? O que tá acontecendo e tal? Resumo da história. Era a McKinsey. O grupo RBS lá do Sul, que para quem não conhece, é uma dos, né, eles representam a Globo lá no Sul, era uma potência, né, na época, acho que algumas coisas aconteceram com, enfim, as mudanças do mercado, ainda são grandes, mas na época eram uma grande potência e estavam fazendo planejamento estratégico dos próximos, eu não lembro se 5 ou 10 anos, contrataram a McKinsey. Eu perguntava para a McKinsey, cara, e aí? Né, o que vai acontecer? E a McKinsey trouxe lá aqueles estudos deles dizendo o seguinte, mobile é o futuro. Vocês precisam se posicionar em mobile. Isso que ano que a gente tá? 2007. Aí beleza, a McKinsey fala para a RBS, olha, mobile é o futuro. A RBS olha para a McKinsey e fala, legal, como eu me posiciono? Quem minimamente está fazendo algo aqui no Brasil? McKinsey fez o estudo e aí entra a história de a gente se colocar em evidência. Cara, naquela época eram 10 pessoas começando um negócio raiz, silver tape, parafuso, durex, tal, não sei o quê, mas a gente sempre se posicionou da porta para fora como uma empresa tech. McKinsey olhou e falou, cara, aqui tem uma coisa legal. A hora que a gente chegou na RBS, a gente chegou chancelado pela McKinsey. Então imagina a McKinsey chegando num grupo RBS dizendo o seguinte, esses caras são bons e estão fazendo o que a gente acha que é o futuro. A conversa começou assim. Legal. E aí isso obviamente desdobrou no M&A, eles investiram na empresa. Olha a loucura, tá? Primeira tranche foi cash out, cara. Quando que hoje em dia um VC vai comprar uma startup com um ano e meio, numa tese que ninguém sabe se vai dar certo ou não, e fala o seguinte, tá, tô comprando essa participação, não é que eu tô investindo. Então uma parte foi aquisição, uma parte foi investimento. Pra você ter uma noção como o mundo, né, era diferente. E aí como era um mundo que era muito difícil captar, quando a gente captou, daquele momento... A Ponto Mob, que era a empresa da época, eu acho que era a única empresa que estava capitalizada. E a gente comprou 14 empresas. Então, em um ano, talvez 2 anos, a gente foi de 10, sei lá, 12 pessoas para 250. De um escritório de uma empresa para 14 escritórios. A gente chegou a ter escritório em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, em Belo Horizonte, Recife, e tinha até uma base lá em Londres por causa de um projeto.
Cara, isso tudo, cara, aconteceu muito rápido. E aí, com muito problema no meio do caminho, óbvio, se adaptar a isso foi difícil, né? Acho que nenhum dos sócios tinha uma experiência regressa disso. Fomos, né, errando e aprendendo ao longo do percurso. Você falou de ter preparo e sorte, né? De estar, é que sorte eu acho que é um termo tão... Mas enfim, vamos chamar de sorte. A gente está adjetivando do jeito que dá. Mas isso aqui não é sorte, né? Você também estava lá quando o grupo RBS, a McKinsey estava procurando, você já tinha montado alguma coisa e estavam começando. Mas é isso que eu falo, assim, o preparo, às vezes, parece que a gente estava pronto. Isso, Cara, a hora que a gente falou, meu Deus, cara, uma McKinsey está olhando pra gente, é tipo assim, você sair de casa de bermuda e camiseta e alguém te falou, cara, vamos numa festa de gala. Você fala, meu Deus, cara, não, eu preciso. Aí você para no meio do caminho, compra uma camisa aqui, pega. Sabe aquele cara que pegou o manobrista, falou, manobrista, me dá tua gravata, pega o terno do segurança, pega o sapato do cara. E assim, por isso que eu falo assim, estar preparado seria alguém te ligar e falar, vamos numa puta festa legal e você tá todo dia arrumadinho, você tá todo dia pronto esperando o convite. Não acontece. O dia que você tá despreparado, acontece. Só que você precisa saber como você se prepara rápido. A gente conseguiu, ao longo desse processo, se tornar uma empresa que fez sentido uma McKinsey levar pro Grupo RBS e um Grupo RBS ver valor. Só que se a gente não tivesse se adaptado naquele momento, cara, era um bando de moleque trabalhando numa casa. E eu acho que é importante, assim, hoje em dia tem Google, empresa com mesa de ping-pong, cultura. Cara, aquilo era naquela época, não porque, cara, era uma galera fazendo o que queria fazer, entendeu? Então, acho que essa nossa adaptação rápida, eu diria que foi duas coisas. A sorte e a adaptação rápida para transformar a sorte em oportunidade, né? Johnny, eu acho que você está falando uma coisa muito mais importante do que parece, porque você coloca de um jeito tão leve, que é isso, pessoas experientes ou mestres, né, acabam colocando as coisas que são teóricas e difíceis de assimilar de um jeito fácil de entender, né? Eu só queria reforçar esse ponto, que talvez para quem esteja assistindo a gente aqui, que é isso, que o que você está dizendo é o seguinte, claro, ter uma ideia mirabolante, milionária, e buscar investimento e ficar... E em momento algum você falou sobre ficar rico, hein? Isso é importante dizer. Em momento algum aqui, pelo menos até agora, você falou sobre ficar rico. E geralmente quando eu converso com pessoas que têm uma idade ou uma experiência específica, independente da idade, que querem montar seu próprio negócio, querem empreender, uma das primeiras coisas que aparecem no minuto 20 eu vou ficar rico. Eu falei, cara... Então, assim, mas é bom ter essa clareza. Claro, lógico que não tô dizendo que não. Eu acho que a gente eu não tenho que pagar boleto. Mas primeiro eu quero deixar marcado que em momento algum você falou sobre isso nessa trajetória. Cara, eu acho que eu nem falaria, porque nunca... Enfim. Então acho que é super importante. E outra coisa, não que a gente interrompeu, já interrompendo, você falou de uma coisa sobre... você diz não estar preparado, entre aspas, né? Você estava lá de bermuda, camiseta, e o PRPS, mas de certa forma você estava exposto, você tinha já 6 pessoas trabalhando junto, você tinha feito uma marca, tinha feito alguns projetos, você tinha... É isso, né? Eu só quero deixar bem claro, quando ele fala não estar preparado, não é que também estava em casa sem fazer nada, pelo contrário. Você tinha feito, do 0 ao 100, você tinha feito, 15, 20, e aí os outros 80, você falou, cara, vou fazer enquanto der. Não. E acho que é isso, só uma coisa rapidinha, só para marcar isso, que é muito importante, assim, que acho que eu conheço a tua trajetória, então para você isso é óbvio, mas para quem tá assistindo a gente não é. Que é isso, né? Você deixou seus 10, 15, 2% preparado... Mas no momento onde você foi testado para chegar até os 80, ninguém abandonou. Ou se foi abandonou também, ninguém não teve crise. Teve crise, mas é isso. Aí vem o papel do, beleza, coloquei dinheiro em vocês, investi, cadê aquilo que vocês falaram? E acho que aí vem o que você chama de adaptação, vou chamar de resiliência, a gente pode dar nomes que quiser, que eu acho que é onde está o grande valor. Eu acho. Minha opinião pessoal e profissional. O grande valor é isso, claro, aparecer sem sombra de dúvida, ter uma ideia antes dos outros, etc., mas também acreditar de tal maneira a ponto da dificuldade ser menor do que a vontade de fazer. Você concorda com o que eu disse ou não? Eu concordo, eu acho que tem uma frase que o mercado de tecnologia usa muito, que é o fake it till you make it. Que assim, enquanto você não tem, finge que tem. E aí tem casos que deram muito errado, teranos lá tal, que enfim, virou uma mentira. Mas eu acho que não é nem o fake it till you make it, é que assim, se você prepara a sua empresa muito antes, né, e a gente já errou nisso no passado, você estrutura ela e tal, você começa a ter custo, despesa, a receita não vem, ou o investimento não vem, você quebra. Você pode fazer o extremo oposto, e aí você, quando vem a oportunidade, que também acontece, já aconteceu comigo em momentos também, tudo que eu tô te falando aqui é aprendizado de 20 anos, tá? Isso, você vai, claro. Mas olhando para trás, é você, às vezes, atrair o investidor, ele olhar e falar, tá, mas você ainda não tá pronto.
Aí você fica sempre aquela sensação, caramba, tinha hora que eu tava pronto demais, tinha hora que eu tava pronto de menos. E aí você aprende que você tem que ser ágil. Então o que eu acho, e nessa época da RBS, da McKinsey, não foi planejado, foi realmente se vira nos 30, não é que a gente não tava preparado, a gente tava preparado para outra coisa. Eu tava preparado para visitar cliente, tava preparado para vender projeto. Tem um projeto na época, cara, só pra você entender como que a gente era raiz na época. A gente fazia muita coisa de experiência online, que hoje em dia fala O2O, né? Online to offline e tal, não sei o quê. E a gente estava querendo muito fazer experiências mobile com o mundo físico. Eu tenho uma patente requerida, eu e mais 2 pessoas, da primeira vending machine que operava por um celular. Eu lembro disso. Eu lembro. Patente requerida, tal, não sei o quê. Eu lembro. E aí, na época, a gente precisava provar para as pessoas que funcionava. E aí a gente vendeu um projeto queria vender um projeto pro Center Norte, que era para fazer o Natal do Shopping Center Norte sem interar por mobile. Mas não é interagir, tipo, você mandar mensagem para uma painel de LED, que na época nem tinha os painéis de LED. Era coisa física. Pensa, iluminação de shopping center, você ter isso. E aí vai e vem, e a gente não conseguia até um dia eu tava em casa e eu lembrava que minha mãe tinha uma árvore de Natal pequenininha, assim. Além da árvore de Natal oficial da casa, ela tinha uma árvore de Natal pequenininha que ela deixava lá na sala. Peguei a árvore de Natal da minha mãe, que era pequenininha, decorei uma árvore de Natal pequenininha, peguei lá na época era o Arduino, né, que era aquela placa que você... Resumo, pedi pra Gabriela Baumgart, que era a presidente lá do Center Norte na época, falei, Gabriela, eu tô indo aí, eu vou fazer um demo live desse negócio. Eu acho que se eu tivesse que passar no detector de metal do aeroporto, eu ia achar que eu era o Homem-Bomba, porque, cara, era fio pra todo lado e tal. Chamou todo mundo, botei a árvore de Natal em cima da mesa, falei pra todo mundo na reunião, manda SMS com a cor que você quer, azul, a árvore ficava azul, vermelho, SMS, tá? Ficava vermelho e tal. Ela olhou, falou assim, agora eu entendi, faz. Dali, cara, eu fui de um protótipo com a árvore de Natal da minha mãe, com um Arduino cheio de fio, pra fazer a decoração do maior shopping, talvez da América Latina. E pensa que assim, o Natal de um shopping center, se errar no Natal de um shopping center, claro. Então assim, olha de onde você vai. Você vai de um demo da árvore de Natal da tua mãe pra fazer o Natal do maior shopping. Outro case foi a mesma linha, a gente fez o primeiro carnaval interativo, por tela. As pessoas no desfile ali da Sapucaí, mandando MMS, né? Que era foto por SMS, para aparecer num telão no carro alegórico. Eu fui montar isso, tinha lá o presidente da escola de samba, e tem o cara que seria, o COO dele, o cara de operações. Aí tava lá, não sei o quê, aí tava uma outra pessoa lá da agência, e o cara olhou na minha cara, falou o seguinte, carnaval não se erra, né? Quando um presidente de escola de samba, claro, com o cara de operações, você sabe, todo mundo sabe o que é o ambiente de carnaval, né? Claro. Portela, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Não é um cliente dizendo, cara, eu tenho o board aqui, se você tropeçar nesse projeto, não. O cara olha na tua cara e fala assim, em carnaval não se erra, né? Aí você volta pra casa e, de novo, foi um projeto também que tava lá, né, nos fios. Então, o ponto que eu queria trazer não é que a gente não estava preparado, a gente sempre chutou muito mais alto. A gente sempre mirou muito mais alto. E aí o que acontece? Às vezes dá certo. E aí você tem que ter a capacidade, a gente nessa época tinha um time foda, tenho até hoje, mas esses 2 projetos especificamente, quando eu voltei pra dentro de casa, eu falei, galera, desculpa o palavreado, não sei se pode falar palavrão pode falar aqui. À vontade, a gente coloca um pi depois. Falei, galera, porque compraram a ideia. Compraram a ideia. E aí a gente teve que correr atrás. Então eu acho que quando eu falo preparo é isso. Os maiores projetos, os maiores acontecimentos da minha vida profissional, eu não estava preparado para aquilo. Estava preparado, mas preparado para uma coisa menor ou menos complicada. E aí aconteceu complicada. Aí você sai correndo para se apresentar. Outras pessoas, e aí eu não sei se é irresponsabilidade, medo ou não sei o quê, poderiam ter dito o seguinte, não, peraí, vamos fazer menor, o Center Norte, não vamos fazer o Natal, vamos fazer aqui o Dia dos Pais, ou vamos fazer uma coisa menor. A gente peitou, só que também em outros momentos, que eu posso contar depois, já deu errado também, então vai aprendendo. Tem um ponto que você coloca que é muito legal, assim, que é muito importante, e eu ouço na trajetória de grandes empresários como você, que geralmente não falam eu, né? Você pode dizer, para que na sua fala você não fala eu, você fala gente, você fala... mas ninguém faz sozinho, né? E não, cara, eu vou te falar uma coisa, não é nem por... quero fazer, porque eu quero, óbvio que eu quero sempre agradecer as pessoas, mas é que quando a gente tá falando aqui, a memória tá voltando, né?
Cara, quando a memória volta, eu lembro das pessoas, sei os nomes das pessoas em cada momento, cada pessoa que naquela época fez a diferença. E mais do que eu, tá? Eu era, talvez, sempre fui um cara muito criativo, sempre um cara pensando na ideia maluca e indo vender. Mas, cara, eu não conseguiria executar nem... Né, não vou falar outro palavrão, mas eu não Pode conseguiria falar à executar. vontade, né? Eu não conseguiria executar nem... Pode falar Entendeu? palavrão? Pode, tá livre, falar palavrão. É isso. É isso. Então, é muito louco que é isso. É que se dá hoje o nome de liderança, né? Esse tema liderança, né? E eu acho que o tema liderança, pelo menos pra mim, é isso. É conseguir ser gregário, né? É conseguir juntar pessoas. E não é só escalar times, né? Porque, tem que escalar o time. Escalar time foi uma coisa muito distante, né? Não sei se você concorda comigo. Quando você fala, vou escalar um time, quer dizer que você está colocando um cara na ponta, um cara no meio, transmissão ao futebol. Quando você fala de escalar time, o líder tem que saber colocar. Cara, não é isso, né? Eu acho, não sei se você concorda. A liderança é falar, tipo, pessoal, ó, tô no mesmo que vocês, eu só fui lá fazer tal coisa, o cara da portela olhou na minha cara, falou, vai, não vai. Você acha que isso é uma... Primeiro, eu queria saber se você concorda com essa minha colocação sobre o que hoje se chama de liderança, a diferença entre escalar times, montar times e liderar, ou até mesmo nem liderar, fazer parte, dividir, remar junto. Primeiro ponto é esse, não sei se eu fui claro, espero ter sido claro. Sim. E segundo, se você acha que isso é algo que se aprende. Isso eu queria muito ouvir da sua opinião. Você acha que você já viu pessoas aprendendo, porque você contando para mim, eu sabendo a sua vida, eu acho que é uma coisa que é sua muito isso, né? É muito sua, não sei. Então, se puder mostrar pra gente esses dois pontos sobre liderança, como é que você vê liderança hoje, tanto na Hands, nas suas empresas, quanto fora mesmo. Em se você tem algum grande exemplo que você pode falar pra gente, e também o quanto você concorda com isso, de que, na verdade, cada vez mais tá parte do mesmo de um todo, assim, não somente montar time, digamos assim. O que é liderança pra você? Cara, eu não gosto de falar de mim. Acho que tem gente que adora ficar se autoelogiando, eu não gosto, mas eu gosto de trazer, sei lá, situações que ajudam a dar contexto. Hoje, na minha empresa atual, trabalhando comigo, eu digo tranquilamente que eu não sei contar agora rápido, precisa fazer as contas de quantas pessoas trabalham hoje comigo, que já trabalharam comigo no passado e voltaram. Tem pessoas que já trabalharam comigo mais de 3 vezes na trajetória profissional. Saiu, voltou, saiu, voltou. Tanto porque ela pediu para sair, quanto que eu mandei embora, tá? Então, acho que assim, talvez isso traduza, não sei se a palavra é liderança, mas assim, você ser uma pessoa que é agradável de estar junto. Que as pessoas acham que evoluem profissionalmente estando com você. Que o ambiente é agradável. Então, eu acho que a liderança ela acaba sendo uma consequência. Se você é uma pessoa que trabalhar com você, a pessoa acha que ela aprende, que ela evolui profissionalmente, que ela ganha dinheiro e que é gostoso trabalhar com você, eu acho que ela vai estar perto de você. Tá claro. Só que tem um outro negócio também que é importante, é o seguinte, precisa ser pessoas que estejam na mesma vibe, na mesma energia que você. Para quem é casado, imagina você chega pra sua esposa hoje e fala o seguinte, deu a louca, vamos viajar. Ah, pra onde a gente vai? Não sei. Pega aí a mala, põe roupa de calor, se joga, a gente volta daqui uma semana. Tua esposa é do tipo que vai ou não vai? E não tem certo ou errado. Agora, se você é o tipo de cara que gosta disso e a sua esposa não gosta, não vai dar certo, e vice-versa. Então eu acho que eu sempre quis ter perto de mim pessoas que eu percebia na entrevista e tal, que eram assim, e é uma gestão diferente, é uma, vamos dizer assim, liderança diferente. Não à toa, eu acho que as pessoas voltam, porque as pessoas estão aqui, eventualmente gostam, vão para outro lugar, vê que no outro lugar tem as pessoas que vão e ficam mesmo, porque não gostaram, e as pessoas que gostam voltam. E eu acho que você falou sobre aprender. Cara, eu tive uma escola de vida, assim, de novo, sorte, tá? Trabalhei na DM9 num momento que era uma revolução, assim. Total. Tem 2 passagens minhas na DM9 onde eu fui desafiado que pra mim virou, assim, mantra de, assim, eu só quero ter comigo pessoas que fariam o mesmo que eu fiz naquela época. Na época da DM9, Sérgio Valente, né, que era o líder lá da época, a gente atendia a Manco. Lembra? A Manco. Eu lembro, eu fiz estratégia deles. Quem era o maior concorrente da Manco? A referência Tigre. do mercado. Tubos e conexões Tigre. Quando a Manco contratou a DM9 era o seguinte, não era para vender mais, não era assim, recall de marca. Lembro. Como que a Manco vai ultrapassar Tigre, né? Anos e anos de uma marca super consolidada e tal. Bom, a DM9 fez um trabalho incrível, conseguiu. Saiu uma pesquisa lá, não lembro qual que era da época, onde a Manco ultrapassou Tubos e conexões Tigre. Eu não lembro se era share, enfim, algum índice lá que era a métrica da época. Sérgio Valente teve uma ideia brilhante. Eu quero mostrar que o Tigre é manso. Chamou o time de PR. Eu quero tirar uma foto com o Tigre. Bom,
Foto com tigre. É anúncio? Não. É ATL? Não. O que é? BTL. Tá. Toca lá no ramal do BTL. Quem atende? Eu, na época, assistente, analista. Alô? Alô o quê, meu? Quem tá falando? O CEO, presidente da DM9. O João aqui do BTL. Bom, é o seguinte, cara. Aconteceu isso, eu quero tirar uma foto com o tigre. Tá bom. O chefe manda, você obedece. Liguei no zoológico. Aí o zoológico, pô, não sei o que, tal. Aí o cara, sei lá, isso era uma terça-feira. Aí o zoológico falou, não, beleza, faz o seguinte, segunda-feira o zoológico não abre. Vem aqui e a gente faz a foto, tal, não sei o que. E eu fui todo feliz e contente, consegui. Fui na sala do Sérgio Valente, era uma sala toda de vidro e tal. Eu falei, pô, Valente, consegui. Segunda-feira, a gente pode ir o horário que você quiser. Cara, você decide e tal. Ele olhou na minha cara e falou o seguinte, ó. Primeiro que eu não vou esperar até segunda-feira, eu quero amanhã. E segundo que eu não vou no zoológico. Eu quero o tigre aqui. Falei, aqui aonde? Ele é aqui na agência. Liga pro zoológico. Então... Mudou. Tem que ser amanhã. Ele, caramba, mas amanhã eu te, não sei o quê, o zoológico abre, vem escola, vem não sei o quê. Não, mas tem mais de um tigre aí? Tem. Então deixa um aí mandando pra cá. Ele, como assim manda pra cá? Eu falei, então, essa é a segunda parte da notícia. Cara, eu precisava que você trouxesse o tigre. Bom, vou fazer a história curta. Vai, não vai? Vai, traz o tigre. Aí o tigre chega. Aí, pô... Um tigre. Coleira de tigre, coleira de cachorro é pra ele não fugir. Coleira de tigre é pra ele não vir. Então é 2 coleiras, uma pra cada lado. Enfim. Chega o tigre e tal, não sei o quê. Pô, Valente, chegou o tigre. Não vou descer. Sobe o tigre. Resumo, a gente subiu o tigre. Naquela escadinha. E a foto foi feita lá em cima. Aí foi capa de tudo quanto é jornal da época, tal, não sei o quê. Chega pra um analista, um estagiário de uma empresa hoje e fala o seguinte, cara, traz um tigre aqui na agência. O cara falou ainda, né? Não vamos ser literal, tá? Porque aí depois tem N questões, mas assim, eu na época, quando ele me pediu isso, eu saí, acho que foi o job que eu fiz com mais tesão da minha vida naquele momento. Porque eu falei, cara, o presidente da empresa tá querendo fazer um negócio que pra empresa é transformacional, é transformador, é surreal. Ele tá confiando em mim entregar isso. E se eu entregar isso, vai ser do... Então, assim, eu fiz com um tesão enorme, deu certo, tal, não sei o quê. E outros projetos. Então, assim, a DM9 te puxava muito. Puxava muito. Só que, cara, quando acontecia, você virava rei lá dentro. Impressionante. Eu, porra, passei a ser... Pô, DM9, a publicidade na época era um mercado difícil de você ser alguém, né? Pô, eu, do dia pra noite, passei a ser um cara conhecido numa empresa de 400, 500 pessoas, sendo que até ontem eu era o estagiário do Xerox ali, entendeu? Então, acho que é um pouco isso, sabe? Você ter pessoas que pensam igual você. A DM9 tinha essa pegada, porque assim, era tão intenso e era tão radical que quem ficava tinha que ser bom para aquilo. Senão a empresa acabava auto-expelindo, a pessoa não aguentava. Então foi um pouquinho da minha escola e como isso, respondendo a sua pergunta, se aprende, acho que se aprende vivendo e não lendo livro, né? E é isso, né? Puta garra. É isso, você teve uma garra, de novo, vou trazer uma coisa um pouco mais boring, mas é isso, tem uma puta garra de... Imagina se toca. Primeiro que eu nem tocar o telefone de ninguém, né? Mas ia ser. Mas aparece lá uma mensagem do Teams e, cara, traz um elefante. E eu falo assim, pelo amor de Deus, meu chefe tá louco. Fala com o olho dele, tá assim. Cara, parabéns, eu não sabia dessa história. Inclusive, tem um elefante aqui pra trazer aqui. Ué, mas foi aí quando foi o inverso. E aí, quando eu fechei o projeto... Você tinha essa referência. O Carnaval do Center Norte ou o Carnaval não, desculpa, o Natal do Center Norte ou o Carnaval da Portela, eu olhava pro meu time e falava o seguinte, cara, é o Tigre. Entendeu? Cara, bora. Quem tá dentro, quem tá fora. E aí, graças a Deus, eu acho que já pela seleção natural, eu tava com um time que foi eu buscando o Tigre. Eles falaram, cara, não tem problema nenhum. Que demais. É que, infelizmente, um cara desse já faleceu. Marcelo Cussurrara, faço questão de falar, porque tomara que a família esteja escutando assim. Cara, a gente se mudou pro Rio pra dormir no barracão. O barracão, não sei se o pessoal conhece lá. Sim, claro. Rio de Janeiro, você tem lá o que eles chamam de barracão, que é onde as escolas de samba se preparam. Atrás do... É isso, cara. Eu preciso voltar um pouco pro nosso tema de Consumer Insights, senão você vai ficar bravo comigo. Não, vamos voltar. A Hands hoje é uma das maiores referências em mobile, com certeza. Ela trafega dados de uma maneira absurda. Bilhões de dados. Milhões de dados. Bilhões de dados? Bilhões de dados. América Latina toda. Brasil e América Latina. A gente dados acabam sendo mais de Brasil, a gente atende clientes de fora, mas a maior parte hoje é Brasil. E conta um pouco desses tigres e desses carnavais que você passa para ser hoje a referência em Consumer Insights, Data. Esses dias a gente fez um post legal no Instagram da Hands que me dei conta lá e eu acho que traduz bem.
todo mundo acho que conhece o Alex Atala, né? A gente estava falando um pouquinho de como arte e dados se comunicam e tal. E aí eu gosto de lá, de no restaurante dele e tal. E um dia eu li um negócio que ele falou o seguinte, que o diferencial dele não é só que ele sabe cozinhar. Ele vai atrás da origem da matéria-prima. Ele vai lá na Amazônia, ele vai atrás de especiarias, de produtos que fazem com que lá no final ele tenha um prato diferente, não só porque ele é, né, um cara que sabe preparar o prato de uma forma diferente, mas porque ele já trouxe desde o começo com um diferencial. Tá. Vem para o mundo de hoje da mídia. Se tá todo mundo fazendo sua estratégia de audiência, de segmentação baseado nos mesmos ingredientes e as plataformas de otimização de AI são as mesmas, a probabilidade de o resultado ser igual é enorme. Então, o que a gente entende? Hoje o papel da Heinz é chegar numa marca e falar o seguinte, vamos tentar, igual o Alex Atala, e essa foi a analogia lá, igual o Alex Atala se enfia lá na Amazônia para tentar entender matérias-primas que possam ajudar a ele preparar um prato diferente, vamos atrás de dados que te ajudem a entender a sua audiência, o momento de compra da sua audiência, o momento de vida da sua audiência, para você conseguir ter uma audiência que seja diferente. E a gente vai ativar ela em qualquer canal digital. Porque o seu concorrente que está ativando audiência direto no Instagram, no Facebook e tal, tá todo mundo igual. Se 10 empresas que vendem boné entrarem no Instagram ao mesmo tempo para anunciar boné, você acha que o Instagram vai oferecer o quê para as 10 audiências, para as 10 marcas? A mesma audiência. Aí vai estar todo mundo bidando o mesmo, que é o que acontece hoje. Vai lá, abre o Instagram agora e digita boné. Você vai ver a empresa que fez esse boné nosso e na sequência você vai ver mais 10. Porque você caiu dentro de uma audiência pré-setada do Instagram que ele vende para todos os concorrentes. Que é diferente de você ter uma audiência sua proprietária, que teoricamente só você está falando e que você está tendo uma abordagem. Então, quando vai para Consumer Insights, dados e os tigres de hoje em dia, é isso, né? A gente tem que sempre ir atrás de uma coisa realmente diferente que possa fazer a diferença nos nossos clientes. Você está falando de uma segmentação mais profunda. Assim, ao invés de ficar A segmentação é uma consequência. Eu acho que tudo começa de você chegar no cliente e falar o seguinte, vamos tentar entender um comportamento que seja único e exclusivo do perfil da sua categoria de cliente, do seu cliente, e vamos atrás de dados que ajudem a montar audiência. Aí a gente monta audiência. Porque assim, só para explicar para quem talvez não tenha entendido, é isso. Hoje a gente tem quase que uma hegemonia de duas grandes plataformas. A gente está falando de agora Meta como Google, e TikTok. Vou dizer que na enorme maioria dos casos, um CEO hoje de uma multinacional, que às vezes não entra nesse tipo de discussão, mas um CMO, ele olha e fala assim, tá, vou reservar meu budget para fazer, enfim, ativação nessas plataformas, porque é o que tem. O que você está dizendo é que a Heinz vai para um outro lado. É isso? Ela meio que cria... ela olha, talvez, vou usar esse termo, uma granularidade específica, tenta achar uma especificidade do consumidor que não é nicho, certo? Mas é algo que saia um pouco das plataformas tradicionais para você não cair no mesmo balaio. É isso que você está dizendo? A entrega da mídia é lá, né? O que eu sempre falo é o seguinte, uma plataforma de mídia, ela tem que ser uma plataforma de mídia. Tá. O problema é que a plataforma de mídia acabou virando plataforma de inteligência. Hoje, quando você primeiro escolhe um canal, eu vou fazer minha mídia no Instagram, vou fazer no Facebook, vou fazer no TikTok, vou fazer no Kuai, e a partir dali você constrói essa audiência lá dentro, não fez muito sentido. Mas por que de largada você pensou no Instagram? A lógica que a gente faz é a inversa. Primeiro, vamos entender a sua audiência, vamos criar essa audiência numa plataforma fora, que é a nossa tecnologia, e a hora que você entender, a gente procura o usuário lá. A gente fez um projeto muito legal que a gente fez com Tintas Coral. Tá? Tintas Coral fala com a pessoa que é dona da casa, que vai pintar a casa, e ela fala com o pintor, e fala com o decorador, enfim, com o arquiteto e tal. Fala com essas 3 pessoas. E a gente foi lá e conseguiu montar audiências específicas para cada um, de diversas formas. Se você quiser eu posso detalhar, mas geolocalização de quem visita Leroy, casa e construção, não sei o quê. Ou seja, pessoas que estão comprando coisas para construção. A pessoa está comprando tal, está mais perto de ser consumer. Então vai para audiência de consumer. Fomos num aplicativo, a gente pode falar o nome, Get Ninjas. Get Ninjas é um aplicativo que intermedia prestadores de serviço, que tinha na época 450 mil pintores cadastrados. Que o cara é pintor porque ele se cadastrou. Eu sou pintor, né? Tipo o Uber do pintor. Né? Fizemos uma integração com eles, trouxemos essa audiência. E depois também, pegando essas Fashion Week, Casa Cor, pegamos esses eventos, que é o perfil mais decorador ou pessoas mais ligadas a isso, e montamos uma audiência. A gente trouxe isso lá para a AkzoNobel, tá? Com o Henrique lá, que era o CMO, acho que ainda é o CMO hoje em dia. E a gente montou essas audiências para ele. E aí o que acontece? A gente entendeu, por exemplo, que o pintor, a gente deu mais resultado na audiência de pintor aonde? No Kuai.
O consumidor final deu mais no Instagram. E a audiência de decorador, não sei o que, no Pinterest. Então, olha que curioso. A partir do momento que você antes monta as audiências e depois vai procurar o canal de mídia, você entende que, às vezes, todo mundo é comprador ou influenciador na compra da tinta. Mas, dependendo da persona, o canal da mídia muda. Se você tivesse ido direto no canal e começado pelo canal, todo o canal ia tentar te achar audiência lá dentro. Se tivesse forçado o Instagram entregar para pintor, ele ia ter uma audiência lá de pintor, mas talvez é a pintura, é a criança que pinta, não necessariamente o cara declarado pintor, o profissional. Então essa é a lógica que a gente enxerga hoje em dia. Eu entendo perfeitamente, até a gente é muito desafiado para entender consumidor. Né? Nosso consumidor, como instituto de pesquisa, uma empresa de uma Martech, empresa de BI, e a gente, de 10 reuniões, a gente fala, tá bom, mas quem consumidor? Qual? Onde? Né? O consumidor, até a gente costuma brincar, a gente não gosta de chamar de consumidor. A pessoa, né? Assim, às vezes a gente fala, tá, mas essa pessoa, quando tá no momento de comprar tinta, quem são as pessoas que compram? O que elas fazem? Onde elas vão? Então tá, ela tem um momento de compra, onde ela troca o dinheiro dela por aquilo que vai ser comprado, mas tem um momento de busca, tem um momento de ir pra casa cor, tem um momento de, tem uma hora de falar com o pintor, então assim, uma pessoa não é linear como as empresas, acho que hoje não mais, né? Não é, pessoas não são lineares, então o consumidor também não vai ser. O que você faz, eu acho muito legal, é isso. A gente já trabalhou junto em muitos projetos, é isso. Você busca ela pelo comportamento dela primeiro, para depois falar, tá bom, então essa pessoa é tal coisa. Tá todo mundo combinado? Tá todo mundo combinado. Então tá bom, agora a gente pode procurar os canais para achar essas pessoas? É isso. Justamente isso. Ao invés de ir pro canal e falar assim, não, legal, então agora eu vou no YouTube, eu vou no Instagram e eu vou ver lá quem é pintor. Não. Ó, se o cara faz tal coisa, é isso que eu acho, que é a diferença entre inferência e dedução, né? Você tá concluindo que aquela pessoa, se ela visitou o Get Ninjas e cadastrou como pintora, ela é pintora, legal. Se ela visitou Casa Cor e ficou mais de 1 hora na Casa Cor, provavelmente, ela é arquiteta ou ela é alguém que está reformando. Então, assim, você consegue, acho que é muito legal o que você está dizendo, consegue montar esses perfis, essas personas, para dar um nome chique, esses perfis, mas tá bom, são essas pessoas? São, legal, tá bom, agora vamos achar os canais. É isso que a gente faz. Exatamente isso. E o que você pegou é importante, assim, às vezes você tem o dado autodeclarado, né? Pintor, não tem dúvida. Isso. O cara se declarou pintor, ele disse eu sou pintor e tal. E às vezes você tem o que você mesmo colocou, que é a inferência, né? A gente acha que a pessoa está comprando tinta porque ela está na Leroy. E isso tem que ser muito transparente também com o cliente, que é onde essas plataformas não são. A gente, quando traz audiência para o cliente, a gente traz, essa é uma audiência de dados declarados. Ótimo. É uma audiência que, assim, a gente sabe que ele é pintor. Essa é uma audiência de inferência. E a gente tenta, a 4 mãos, construir com o cliente qual que é essa inferência, a probabilidade disso estar acontecendo ou não. Só que a hora que você monta audiências nessas plataformas, eles nunca vão te dizer o seguinte, se você segmentou uma audiência lá no Facebook, no Instagram, no Google, whatever, ele nunca vai te dizer o seguinte, essa aqui percentualmente está mais próximo de ser uma verdade, essa aqui está mais distante e tal. Então, como que você põe a verba? Então, assim, a audiência do pintor, que o cara tem certeza, acelera, não tem dúvida. A audiência da Leroy, não sei. E aí tem um outro ponto que é importante, quando você vai para tinta, diferente de cerveja ou de produto de consumo, cara, se o cara comprou a tinta hoje, você perdeu ele, porque ele não vai comprar tinta amanhã. Tem produtos que você compra em anos, né? Carro, imóvel e tal. Tem produto que você compra toda semana. Então, você pode entender o comportamento só depois que ele comprou. Vamos dizer assim. E tem uns não, que você tem que se antecipar. A gente passa por isso também. E aí eu acho que é o grande desafio. Cara, que animal. Eu queria dividir outro aprendizado que eu puxei de você. São vários, eu só vou contar alguns pra você não se achar demais. E não me cobrar depois. Eu vou cobrar. Eu sei, eu vou ter que pagar o almoço, tem muito almoço pra pagar. Mas é o seguinte, tem uma coisa que você falou uma vez, ou a sua empresa, alguém na empresa falou uma vez, a gente estava discutindo alguma coisa, sei lá, vamos ver se eu lembro ou se não era mentira. E é uma coisa que a sua inteligência da sua empresa faz, que é o seguinte, a gente como instituto, a gente tem um negócio chamado Critério Brasil. Critério Brasil é uma classificação que se faz. 5, é isso. Mas na época que a gente conversou a primeira vez, você não sabia muito bem o que era. Não, mas quando eu não sei, eu vou pesquisar, né? E tudo bem, tem muita gente que não sabe mesmo, é normal. Acho que só quem é instituto mesmo sabe quais são as perguntas. Blá, blá, blá. E é uma pergunta feita, é uma bateria de perguntas feitas que fala assim, isso aqui é classe A, isso aqui é classe B1, blá, blá, blá. Eu lembro de uma conversa com você, eu falei assim, cara, a gente precisa rodar Critério no Brasil. Você falou assim, não sei se foi você, eu falei assim, mas peraí, onde a pessoa mora? Não sei se você lembra disso. Lembro. Onde a pessoa mora? Eu falei, não sei onde a pessoa mora. Pô, vê onde ela mora. Você cruza com o senso. Mora, você cruza com o senso. Aí você fala, se essa pessoa mora em tal lugar, provavelmente ela é uma pessoa... Eu falei, pô, João, mas a gente tem aquele negócio de cota, né? Esse tipo de pessoa tem cota, mas não sei o que. Ele falou, cara, tudo bem, mas... Então, assim,
é isso. Só para traduzir em miúdos aqui, é isso. Às vezes a gente fica tão preocupado em falar, não, falamos com classe A, B1. Tá, mas a pessoa mora num bairro específico ou em outro, ou trabalha, você consegue pegar por geolocalizações também, né? Se ela pega o celular dela e usa Consigo. numa Berrine, ou se ela vai trabalhar no... Você fala, pô, peraí, ela trabalha em tal lugar. Então, você quer pegar ela num ambiente de trabalho para vender o almoço, entendeu? Você sabe onde ela trabalha, você sabe onde ela mora. Você começa a entender o comportamento dela para, a partir disso, mostrar o potencial de compra. É isso que você faz, mais ou menos, certo? Mas, cara, eu ainda desafio muito a sociodemografia, cara. Porque eu acho que, principalmente no mundo de hoje em dia, às vezes pode para uma marca até beirar preconceituoso. Por que você não pode vender esse produto para uma mulher ou para um homem? Total. Meu filho joga bola, eu sou técnico de time de futebol dele. As meninas jogam no mesmo time e jogam junto. Claro. E aí você vai dizer o seguinte, eu não vou vender chuteira pra menina, vou vender só pra menino. Não, e perde potencial. Perde potencial. Outro exemplo que eu adoro dar, tá, pra quem é aqui de São Paulo, eu moro perto ali do Clube Harmonia, e aí tem um cara que ele trabalha ali na frente do clube, o cara que guarda os carros ali, tá? Não é estacionamento, o cara que fica ali na frente ali organizando os carros, ele lava carro. Ele mora, quando eu falei com ele, acho que ele mora a 20 km de distância. Ele vai e volta correndo todo dia, porque ele é maratonista, ele treina, o cara corre todo dia. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Cara, E guarda carro. Lava carro na rua. Vive disso, tá? O poder econômico dele, muito provavelmente por classe social, Sim. a Nike, a Mizuno, nunca venderia o tênis mais Caro, tal de R$2.000. O que acontece, cara? O cara é esportista, lava carro num dos principais clubes de São Paulo. O que você acha que acontece? A galera acredita nele, a galera financia ele. É desproporcional o tênis que ele tem. O tênis que ele tem pra correr eu não tenho. Mas se você olhar no comportamento dele, cara, o cara corre uma maratona por dia. Então, assim, às vezes a gente parte do pressuposto que você vai gastar tanto em alguma coisa, mas para você aquilo é tão importante na sua vida. Então, de novo, o comportamento está muito mais atrelado ao consumo do que a sua posição. Quantas vezes a gente não conhece? O cara não tem dinheiro para isso, o cara tá andando com um carro financiado em 400 vezes porque ele quer andar com a BMW porque ele ainda não pode. E tem o cara que comprou a BMW porque ele tinha o dinheiro, pagou à vista e tal. No final das contas, é lifestyle, é comportamento. As pessoas se alavancam, as pessoas mudam. E tem gente que muda, né? Tem um cara que às vezes mudou de vida, cara. Mudei lifestyle, comprei uma Harley Davidson. Eu tipo, você comprou, né? Eu não comprei. Cara, é isso, cara. A pessoa, cara, mudou, né? Sabe qual é o principal gatilho de comprar Harley Davidson? A reforma da cozinha. Não, o cara divorciou. Momento de vida, cara. Não é sociodemografia no sentido de idade, não sei o quê. O cara pode ter se divorciado com 30, 40, 50, 60. Porque tá associado a um momento wild de vou explorar o mundo, vou não sei o que lá. A marca construiu isso na trajetória. Então, assim, qual é o momento de vida? Qual é o lifestyle? Qual é o comportamento que a sua marca mais te associa a isso do que especificamente um dado sociodemográfico? O que você está dizendo, e tem muito a ver com o que a Antenas faz também, por isso que a gente é muito complementar, né? E eu não tenho medo nenhum de te fazer essas perguntas, que às vezes parece até que você está atacando a minha empresa, muito pelo contrário. Porque assim, não, essa coisa de sociodemográfica, a gente também questiona muito isso, né? Sobre o que é o dado quantitativo. Mas a pesquisa é complementar. Não, sim, a pesquisa o meu ponto é da onde você larga para isso, né? Então, é isso que eu acho que é o nosso desafio, acho que o seu também é, nas empresas hoje, alguém apresentou um resultado, tomou-se como verdade aquilo, e dali aquilo vira uma verdade sobre comportamento, sobre consumidor, sobre região. A gente fala do Brasil é um continente, além de questão dentro de sociodemografia, tem também as regiões que acabam virando verdades no PowerPoint, todo mundo assume que é verdade, e esquece de fazer uma pergunta óbvia que a Hands faz, perguntas óbvias, que é tipo, peraí, a gente está considerando todos os possíveis perfis de maratonista? A gente está considerando todos os perfis possíveis de compradores de tinta? Não, a gente está vendendo nos principais canais, a gente vende... Tá, mas peraí, vamos questionar um pouco, né? Vamos sair do... É isso que você faz, você está questionando o que em tese é assumido como verdade internamente, que alguém apresentou um dia e está mantendo aquele share constante. Minha pergunta para você é, se você concorda com isso primeiro, porque é isso. É o que você falou sobre inovação no começo, né? Que é o que eu costumo dizer. O principal problema de inovação é uma empresa estar indo bem. Quando ela está indo bem, ela geralmente fala assim, mas por que eu vou inovar? Por que eu vou arriscar? Porque tudo bem. E aí depende do KPI que ela usa para dizer que ela está indo bem. O que é share, enfim, são várias razões. Mas uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer é, imagina o seguinte, o que esses dados dos brasileiros latino-americanos que a Hands hoje produz para esses decisores das empresas, CMOs, CEOs, diretores de marketing, etc., ou as agências, o que vocês fazem
que você pode citar pra gente alguns 5 pontos assim que assim não sai no tradicional. Do tipo, por exemplo, se eu não contratar Hands hoje e seguir o Instituto, seguir os principais canais, Instagram, Google, Meta, etc, o que eu tô perdendo? Vamos lá, só um ponto que eu acho que é importante. Você falou, né? Eu não desafio porque assim, eu acho que o trabalho de pesquisa, quando você quer ter uma amostra e garantir que ela representa o todo, ela precisa ter sim, né? Claro, Não vou te ensinar tá isso. claro. O meu ponto é mais o seguinte, pega o exemplo que eu dei do cara que corre lá. Aí, se tiverem mais 1000 pessoas como essa, que teoricamente são de classe C, mas correm uma maratona por dia. Você fala assim, João, você não pode considerar que isso representa o Brasil e que no Brasil inteiro... Não, tô falando de venda, cara. Eu falo assim, vende para esses. Então, acho que a pesquisa, quando você quer trazer para ter um entendimento mais amplo, aí, ok, você precisa ter a modelagem estatística e tal. Aqui é assim, é audiência. Você vai compondo diversas audiências, que é o que a nossa plataforma faz, você vai enchendo assim, ó. Legal. Pega para uma empresa de venda de tênis, ó, todo mundo que corre maratona, todo mundo que corre todo dia, não sei o quê, independente se isso tem o percentual disso no todo. Agora, respondendo aqui, falando sobre o que a gente consegue trazer. E é interessante porque cruza os dois mundos que eu gosto, mobile com dados. O celular está do seu lado o dia todo, né? Você não mente pro seu celular. Tem uma coisa que eu adoro, uma provocação, e eu vou te trazer aqui na prática. Você faz academia? Faço. Quantas vezes por mês? Por mês? Hoje, 8. Só? É 2 por semana. Por que você respondeu 8? E aí agora a gente vai entrando na questão de pesquisa. 2 vezes 4. Você fez uma conta racional na sua cabeça. E é mentira, tá? Só pra ficar claro. É mentirosa. É mentira, porque ela muda. O mês muda. No verão você vai mais, no inverno menos. Choveu, você não vai. Tem N variáveis. Claro. O que acontece? Eu, analisando dados de geolocalização, eu consigo responder dizendo o seguinte, ó, por região do Brasil, por estado, por cidade, não sei o quê, qual é a frequência em academia e quando ela muda, quando ela não é. Incrível. Então, assim, eu acho que é a forma mais simples de mostrar qual é a diferença. E aí o que acontece? Muitas vezes, aí pega um supermercado que ele quer aumentar a frequência. Aí você vai lá e pergunta pra pessoa, quantas vezes você vai no mercado por mês? A pessoa faz essa conta, teoricamente uma vez por semana, então eu vou 4, mas não é 4, é 3, é 5. E aí você faz um esforço enorme de marketing para aumentar a frequência e você pergunta pra pessoa, ela responde igual. Claro. E aí você... Tá na memória dela. E de repente você aumentou 10%. Só que ninguém na cabeça consegue fazer... Não, ó, agora que você me perguntou é verdade. Mês passado eu ia em média 4 vezes. Esse mês eu fui em média 4,4. Então assim, você consegue ter, analisando o comportamento de dados reais das pessoas, o que a vida dela é, a vida real. Não, eu concordo plenamente. A gente faz isso de uma outra maneira, com vídeos, né, mostrando que a gente acaba tendo insights que a gente chama de insights reais, né? Que assim, pessoas reais, insights reais, né? Conta pra gente. Isso, um ponto assim. E isso eu não tô falando em amostra, tá? Tô falando em escala. Legal. Para ser a própria audiência. Legal. Então assim, você fala o seguinte, João, eu montei uma academia agora que é incrível, Legal. custa caro. Então assim, independente de poder econômico, eu queria só o seguinte, me monta uma audiência de todo mundo que vai na academia todo dia. Legal. Porque independente de poder econômico, a pessoa que vai na academia todo dia, ela tende a considerar a academia como um pilar importante da sua vida. Ela vai estar disposta a pagar mais caro por uma academia. Para quem talvez tenha um poder aquisitivo menor, ela vai fazer um grande esforço. Isso. Para quem tem um poder aquisitivo maior, é um pequeno esforço. Mas os dois estão lá porque a academia, para ele, é importante na vida. Isso é o Precision Marketing? Isso é a gente se aproximando do Precision Marketing. Me conta o que é isso, um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Explica pra gente, pelo amor de Deus, o que é isso. Deve ser um negócio... Você acha que essa é a próxima onda ou vocês já fazem? O que é o Precision Marketing? Cara, a gente adora criar onda, né? Tomara que vire a próxima onda. A gente adotou isso porque realmente... É a cereja do bolo agora, é isso? Não, tentando virar bolo. Mas é o seguinte, eu acho que tem várias estratégias de marketing, tá? Eu acho que assim, tem aquela estratégia que você vai falar com bastante gente e tal, e enfim, tem todo o seu... Não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, mas a gente consegue, via dados, data mining, e hoje em dia com inteligência artificial... começar a espremer esse dado para você chegar numa audiência que você fala, cara, tô tranquilo. Tá. Essa aqui para mim é no-brainer. Tá? Vamos pegar, a gente é do mercado, a gente fala com o mercado anunciante, certo? A gente fala com agências e você também, né? Com marcas, tal, CMOs. Se eu te falar que por geolocalização eu tenho audiência de todo mundo que foi nos principais eventos de marketing aqui do Brasil. No evento do IAB, no evento do Meio Mensagem, no Caboré, no Maximídia, no Próxima... E eu tenho esse dado aqui comigo. Para você, é a sua audiência, não é? Sim, de certa forma sim. Acabou.
A hora se eu pego essa audiência e boto no seu Instagram, pra você divulgar esse podcast, acelera. Você não tem mais questionamento de... Tá, vamos fazer o teste. Acelera, você não tem questionamento. Aí você falou de estudantes, né? Tem muita gente que é estudante. Se você quiser falar com estudante, eu pego a geolocalização das principais faculdades do Brasil. Você fala, não, eu quero falar só com São Paulo, Faculdade de São Paulo. Eu pego essa audiência e boto no seu TikTok. Acelera. Cara, é meio no-brainer. Então, o Precision Marketing é isso. É você chegar em audiências que elas são tão consistentes e precisas dentro da sua estratégia que ela vira o que a gente chama de always on. Cara, deixa isso aqui ligado sempre. E aí eu vou testando outras audiências que eu quero ver. Ah, beleza, João, mas eu queria também ver se de repente uma pessoa, o CFO também não indica antenas, não sei o quê. Aí é uma audiência que você vai testar. Aí você testa, vê se performa ou não. Essa aqui, ela é. E aí você fala, João, mas é simples, né? Performa ou não performa? O Precision Marketing ele tem uma lógica um pouco invertida, porque o que você não conhece, você precisa mensurar o resultado na ponta da vírgula. Claro. O que você tem certeza, você fica um pouco mais tranquilo. Isso que eu te falei é o que eu faço. A minha empresa, né, não pode ser casa de ferreiro espeto de pau. Eu pego a audiência de todos esses eventos e outras formas que eu construo audiências e eu faço a campanha da Hands. Se eu pegar a métrica de performance final de funil, ela entrega menos resultado do que quando eu boto a audiência aberta do Instagram. Olha isso. A minha empresa, eu faço estratégia de mídia para mim mesmo, para gerar autoridade e gerar negócio. Eu vou lá e pego os maiores eventos de publicidade do Brasil, pego geolocalização, monto uma audiência e faço mídia no Instagram. Gera menos clique e gera menos abertura de conversa, que é uma métrica do Instagram, do que quando eu vou no Instagram e segmento mídia digital. Tá. Você consegue entender por quê ou não? Porque talvez vou chutar aqui, porque nos outros as pessoas já te conhecem? Nos outros, as pessoas conhecem, ou eu estou criando autoridade com o CMO, que vai chegar pro gerente de marketing dele, vai chegar na agência e falar, cara, fala com esses caras. Olha que esses caras são... Ele vai dar forward, ele vai tirar print, ele vai mandar... E vai tocar o telefone na área comercial sem eu... Talvez eu perdendo essa atribuição. Quando vai pro Instagram, o que o Instagram faz? Ele otimiza a campanha por clique. Aí, o que chega para minha empresa? O ICP é errado. Eu não atendo PME. Eu não atendo... pizzaria, e nada contra, mas assim, o meu business model não para de pé ainda. Quero até chegar no long tail. Então assim, começa a chegar lead para mim da campanha aberta do Instagram, muito mais. Às vezes dezenas de vezes mais. Só que é o ICP que não funciona. Que além de eu gastar dinheiro à toa, atrapalha o meu fluxo, o meu SDR, a minha esteira comercial atrapalha. Tá. Então eu prefiro, na minha estratégia de precision marketing, saber que eu estou construindo autoridade e reputação por meu target correto, do que monitorar a performance da mídia na ponta que eventualmente está no ICP errado. Então o Precision Marketing é isso. É uma audiência que você confia tanto no dado, que você confia tanto que ela é sua audiência, que você investe sem ter que mensurar ali. Aí tem MMM, Mix Modeling, Marketing, whatever coisas, mas não é necessariamente ali pegando a quantidade de clique e de leads no final do funil, porque dependendo da sua audiência, e tem vários exemplos. Um cliente nosso hoje ótimo, a Revo, de helicóptero. Cara, o cara não quer ficar preenchendo formulário para não sei o quê. Carro. Tu já estava fazendo projeto para Land Rover. Carro de R$1 milhão. Meu, o cara sabe onde é a concessionária Land Rover. Claro. Ele vai ver e falar, que legal, tem a nova. Ah, eu passo lá final de semana. Você acha que o cara quer dar o contato dele para ficar um vendedor, enchendo a paciência? Não, fora, o cara vai ficar te enchendo a paciência. Vai ficar no seu WhatsApp. Então ele não dá o lead. Agora, para Land Rover, criar a construção de autoridade do carro novo da Land Rover, para o público premium, que mora nos principais condomínios de luxo de São Paulo, que frequenta os melhores restaurantes, os melhores shoppings e tal, ele está construindo reputação. Isso é Precision Marketing. É preciso. É isso. Preciso. Legal. Last but not least, uma aula, né, sobre... você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, senão tem gente ouvindo que vai copiar o que você faz. E vai ter várias cerejinhas aí. Cara, mas assim, se copiar a estratégia eu acho ótimo, porque vai precisar da ferramenta, aí eu venho da ferramenta, não tem problema nenhum. Para quem quiser copiar, pode copiar, mas usa a nossa tecnologia. E vai demorar 20 anos para chegar onde ele chegou? Como é que a inteligência artificial tem entrado nesse meio? Ela tem ajudado, não tem ajudado? É um foco grande para vocês ou não dá para a gente falar sobre isso agora? Podemos falar agora, sem problema nenhum. Vou tentar não falar o óbvio, tá? Porque eu acho que tem muito arrasta para cima hoje em dia aí, querendo... Vamos direto porque, assim, por que vocês fazem que, assim, um CMO que esteja assistindo a gente e fala assim, caramba, incrível, é isso aí mesmo. Cara, eu fiz uma apresentação essa semana para a Boss Invest ali, e eu fiz a apresentação no storytelling que acharam bacana, eu vou usar como exemplo aqui. Cara, se eu te mando uma apresentação em PDF, você não vai editar ela. Ah, dá para ter um softwarezinho, mas assim, ela tá blocada. Tá. Se eu te mando em PPT, você se vira melhor, porque você consegue editar.
Se eu te mando um PPT com o slide mestre pronto, melhor ainda que você mexe. Esse é o mundo antes da AI. O que acontece? Eu fiz a minha apresentação nesse último evento que eu fiz, fazendo o que é o conceito de AI native. Eu não fiz nenhum slide. Eu preparei a estrutura usando AI, usando lá 3 plataformas, tal, não sei o quê, e a apresentação criou-se automaticamente. Mas dando todo o contexto estrutural do que são aspas minhas, o que não é, o que é imutável, o que é mutável, o que muda, o que não muda, tal, não sei o quê. Terminei a apresentação, cheguei para ele o seguinte: vocês gostaram da apresentação? Gostaram. Quer mudar o tema? Não, como tema? Não, o storytelling. Eu conto a mesma coisa para vocês por uma outra ótica. Que ótica? Copa do Mundo. Mudei o prompt, mudou a apresentação inteira. Eu contei a mesma história. É como se eu estivesse falando tudo isso aqui com você, só que agora falando de cinema, falando de gastronomia, whatever. Então, o que eu acho hoje que a AI permite é o seguinte: se você põe AI na ponta, como firula, é interessante. Ou como execução. Ou como execução, é interessante. Mas quando você traz isso visceral, e não é fácil, eu tô passando por essa transformação hoje na minha empresa. Porque eu deixo o projeto na mesa que um cliente olha para mim e fala: João, esse negócio que você faz é incrível, tá, mas eu queria fazer diferente. Aí vai lá o João que vende, o cara lá vendendo o Natal, não sei o quê. Você volta pro time de tecnologia, fala: cara, puta, não vai dar, ou o prazo que eu preciso não dá. Então, o que eu acho que a AI hoje está fazendo nas empresas é você ter o seu core tão já preparado que do mesmo jeito que eu, ao vivo, mudei a apresentação inteira, tá? Inteira. Não é só a corzinha, é o storytelling. Depois eu te mando as duas. Se você quiser, deixa até o link aqui para as pessoas verem. Por favor, vamos deixar no post. Deixa, eu vou deixar o link das duas. Eu não encostei, tá? Tá. E ela muda, só que eu preparei ela. Então, é a mesma coisa você pegar uma empresa e ter ela estruturada com AI na essência e dizer o seguinte: cara, isso é meu valor, isso não é. Porque uma das coisas que eu falo nessa apresentação e vai estar lá, você precisa tomar cuidado, porque tem empresas transferindo a proposta de valor dela para AI. E aí o efeito colateral, sabe qual que é? O seu cliente vê menos valor. Porque ele está disposto a pagar menos. Porque ele entende que o esforço é menor. Vamos ser simples e pragmático aqui. Vai ter menos gente, headcount menor, vai ter menos pessoas envolvidas. Você sabe que custou menos para eles, vai querer pagar menos. Vamos lá. Você está fazendo uma... Tem mais chance de ser comoditizado. Um cliente na China te procurou e falou: cara, me manda aqui, eu sou um fundo da China, quero investir em antenas. Me manda o seu deck. Mas você tem o deck lá da antenas, tal, não sei o que, em português. O cara falou: cara, preciso que você mande aqui em mandarim lá, tal, o pessoal precisa ler aqui na China. Você fala: beleza. Aí você... 5 anos atrás ia atrás um tradutor. Você não quer fazer sozinho, você vai contratar uma empresa, tá? Anyway, você não quer perder tempo, você não pode... Então você vai contratar um tradutor, tá? Você não quer você traduzir sozinho porque você não sabe nem se deu certo ou errado. Você vai olhar e falar: o que é isso? Vai. Um tempo atrás você pagaria o quê? R$1.000, talvez R$2.000. Um bom tradutor que vai vir aqui entender a sua empresa e tal. Cara, ele vai vir aqui de novo, ele vai te entender, tal, não sei o quê. Só que você sabe que ele vai voltar para casa e não vai perder 3 dias fazendo. Ele vai rodar um AI por detrás. Quanto você pagaria pra ele? Uns 500. E pior ainda, se ele chega aqui todo felizão. Pô, Gustavo, você não sabe, cara. Agora minha empresa é tudo AI. Aí você olha pra cara dele e fala: então eu te pago 50 conto. Então, o que tá acontecendo às vezes nas empresas elas usam o AI na casca e traz como uma proposta de valor, achando que a eficiência que você gerou da porta pra dentro é um argumento comercial. E ele é um tiro no pé. O cliente vai olhar pra tua cara: tá, mas o que eu ganhei com isso? A operação é o problema do empresário. Eficiência, cara, é sua. A não ser que eficiência vire preço. Se você já chega dizendo que é mais barato, fala: Gustavo, é o seguinte, cara, lembra que você me contratava por 2 pau? Cara, agora é R$100. Vamos fechar um pacote? Vamos fechar um pacote? Não sei o quê. O que acontece? O cara vem querer te cobrar os mesmos 2 pau e fala que é AI. Aí você vai virar a mesa. Fala: cara, desculpa, meu, te pago 500. Então, eu acho que é isso, assim, precisa só tomar cuidado, as duas coisas que eu falo. Primeiro, não tomar cuidado para usar a eficiência como argumento comercial, que você vai. E outra, traz para dentro, traz para a essência, né? Tenta ter essa loja. Você consegue hoje mudar a sua empresa por prompt? Eu brinco lá com o time que tá atuando nisso. Cara, eu queria acordar de manhã e botar um prompt assim agora. Agora a Hands não é mais mobile, agora a Hands é whatever. E a empresa inteira se transforma. Vai, na utopia é isso. Mudei de ideia. Agora não é mobile, agora é essência, agora é tablet. Aí você dá um prompt e muda tudo. Do site, que vai mudar a palavra lá, a estrutura, a plataforma, a tecnologia, tudo, o argumento. Então, assim, não é simples. Não vou dizer que hoje a Hands está assim, mas estamos em caminho para. Estamos com um time alocado para isso, redesenhar a tecnologia inteira. E assim, mas já pragmático, tá? A primeira entrega agora, final de setembro. A gente já abre Q4 com a primeira versão da nossa plataforma, sendo capaz, se um cliente olhar para mim e falar assim: cara, gostei, mas essa interface SaaS aqui, não funciona para mim. Inverte. Cara,
a gente vai conseguir entregar muito mais rápido do que no passado. Johnny, cara, que aula, que história, que trajetória, incrível, parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelo boné, inclusive eu Pô, você nem deu. Eu ia te dar o boné. Me dá o boné então, vai. Eu falei pra ele o seguinte: eu só vou dar o boné no final, que se ele fizer pergunta muito difícil, me fazer passar vergonha, eu não ganho o boné. Isso aqui é um boné que a gente fez agora pra Copa do Mundo. O Brasil vai ser hexa, você vai guardar esse boné. Daqui 20 anos ele vai estar todo rasgado. Você vai falar: caramba, foi o boné que me deu sorte. Não, com certeza que eu já tenho as 6 estrelas aqui. Não, estão 5 por enquanto. Não, é pra lembrar que é antes, né? Aí eu te mando, aí se ganhar, a gente manda com as 6 estrelas. Adorei, muito obrigado, cara. Obrigado pelo papo, de verdade. Obrigado. Incrível, uma aula. A gente vai deixar o link da sua apresentação aqui no final. Me manda depois da apresentação lá do PowerPoint pra gente saber. Vamos fazer isso também. Não dá pra gente jogar no Instagram isso daqui para as pessoas compararem? A gente coloca um e o outro fala, e manda votar. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Pode, o que você acha? Boa ideia? Não, vamos fazer? Para ver, ó, isso aqui é do quê? Tem que acertar o ano. E aí ganha um boné? Quem ganhar, ganha um boné? Ganha um boné. A gente pega uma pessoa, a gente pensa depois numa promoção melhor, né? Fechou. Mas pode ganhar o boné. Putz, legal. Cara, parabéns por esse... Era leão ou tigre? Era tigre, né? Era tigre. Era esse tigre que você tem trazido sempre para a mesa. Parabéns pela trajetória, um exemplo para muita gente aqui, um exemplo para mim. E que bom que você está criando cerejas de bolos e ao mesmo tempo fazendo bolo também. E bolo também. Valeu, obrigado. Obrigado. Pessoal, mais um episódio do Antenas Cast. Estou muito feliz aqui por várias razões. Primeiro, um grande amigo que participou dessa entrevista aqui hoje. Além de grande amigo, uma pessoa que trouxe um presente para mim, um boné. É um novo estúdio, então um novo Antenas Cast para vocês. E mais do que isso, uma pessoa que está aqui do meu lado, eu tenho o prazer de chamar de amigo, mas também uma referência no mercado de mobile, de tecnologia, de inovação. Falou aqui hoje sobre liderança, sobre inteligência artificial, falou sobre os tigres que ele trouxe ao longo da carreira dele. Então, adorei fazer esse episódio de hoje e estou muito feliz.